Ao passo que, se a pessoa faz primeiro um estudo teórico prévio e sério, né, de determinada área, e só depois é que ela vai experimentar, que ela vai para o laboratório, vai a campo observar, etc., os fenômenos com os quais ela vai lidar vão fazer sentido, vão ter um significado, porque ela estudou a teoria antes. Então, o estudo prévio da teoria, ele ajuda a guiar o olhar do cientista que vai fazer a observação. O estudo prévio da teoria ajuda aquele que está observando a se apegar ao que é de fato relevante e ignorar pequenos fenômenos que são pequenos fatos ou detalhes, enfim, que são irrelevantes pro estudo daquele fenômeno. Ou vão ensinar para a pessoa, o estudo prévio da teoria, que apenas uma ou duas observações não bastam para ela tirar conclusões importantes sobre aquele fenômeno, ela precisa observar muitas vezes. Vai ensinar para a pessoa que é ela quem precisa se pôr nas condições para observar o fenômeno e não exigir que o próprio fenômeno atenda ao desejo dela. Tudo isso a teoria vai ensinar e a pessoa vai tirar muito mais proveito daquela observação. Não que seja proibido observar antes de estudar a teoria, claro que não, mas ela vai tirar muito mais proveito. Eu estou dizendo tudo isso porque são reflexões que a gente pode tirar desse título, né? Resumo da lei do fenômeno espírita. Não basta, como é a posição do crítico lá na obra O que é o Espiritismo, não basta que a pessoa diga, eu quero frequentar uma ou duas reuniões. Isso não basta. A pessoa precisa conhecer a lei que rege o fenômeno, e não o fenômeno em si, o fenômeno puro, o fenômeno bruto, né? Vou numa reunião mediúnica observar o médium dando a comunicação do espírito. Nunca estudei nada de espiritismo. Você está observando o fenômeno bruto. Mas se você estudar previamente a teoria, você vai tirar muito mais proveito daquela observação. Porque você compreendeu a lei que rege o fenômeno. E você não está experimentando o fenômeno em si apenas. Você conhece a lei que regula o fenômeno. Então você vai entender o que é possível, o que não é possível. Você vai tirar uma série de dúvidas e vai avançar muito mais rápido, né? Compreendendo a lei que rege o fenômeno, né? Então são essas as lições aí que a gente pode tirar do título e que tem tudo a ver com esse primeiro item, né, que a gente acabou de ler aqui. Bom, esse tema da filosofia da ciência, do espiritismo como ciência, a gente gosta, né? Já falamos bastante estudando a outra obra, mas a gente poderia falar muitas coisas aqui, porque é um tema bem, bem instigante e que gera muita dúvida, né? Como o Eric lembrou. Esse é um outro capítulo, né? Espiritismo é uma religião? Aí seria um outro capítulo, a gente falar, porventura, como ele acabou se transformando numa religião aqui no Brasil, quais foram os atores que contribuíram para isso, é todo um outro estudo, né? Mas só para finalizar esse raciocínio e comentar duas coisas. Ao longo de toda a história da humanidade, o tema de Deus e da imortalidade da alma estiveram ligados à religião. A filosofia também. Mas o público em geral, a massa, e hoje a gente vive uma sociedade de massa, o público em geral, se você falar em Deus e falar em alma, vão associar automaticamente à religião e não à filosofia, porque é muito mais comum que as pessoas tenham contato com a religião do que estudar filosofia. Então, falou em Deus, falou em religião, falou em Deus, falou em alma, a pessoa automaticamente vai associar a religião, o que não está errado, porque ao longo de toda a história da humanidade foi sempre assim. Porém, a gente precisa entender que surge uma ciência nova no século XIX, e essa ciência é o espiritismo. E essa ciência nova, ela abre uma nova frente de investigação da alma.
O Espiritismo consegue fazer isso. Não é que ele está sequestrando o tema da alma da filosofia e da religião. Claro que não. Esses temas podem continuar sendo investigados pela filosofia e tratados pela religião. É óbvio isso. Ele não está sequestrando, mas ele está abrindo uma nova frente de investigação e que nós acreditamos que é uma frente de investigação muito boa, porque é uma coisa nova, ninguém tinha feito isso, conseguir construir uma ciência da alma, como Kardec construiu, e que pode, porventura, contribuir com as suas conclusões para a religião e para a filosofia. Então, nós espíritas precisamos ter isso muito claro, explicar para as pessoas. Não é só porque falou em Deus e alma que é religião, que é uma confusão natural que as pessoas fazem. É como assim? Está falando em Cristo, está falando em alma e está falando em Deus, e você vai estar falando para mim que não é religião? Exatamente, não é religião. Mas em que sentido? Por que que é uma ciência? Nós espíritas precisamos ter isso claro para explicar para as pessoas. É um erro muito comum, né? Então eu só queria lembrar aí esse ponto que eu acho importante. Exatamente, né? É o que o Lauro comentou aí, né? Entender o aspecto do espiritismo, né? Kardec deixou muito claro o aspecto, mas a gente vai voltar na história do espiritismo, houve intensos debates, né, sobre isso. No próprio Brasil aqui, teve uma divisão dos científicos, né, que ficaram com o Torteroli, e dos chamados místicos do lado do Bezerra, que eram os tenguistas, né, que ligavam mais para o aspecto que eles colocavam como religioso. Então, é importante esclarecer, né, o espiritismo é ciência, sim, mas ele também não é uma ciência, por exemplo, como a química ou a física, que você tem uma maior, uma maior reprodução dos fenômenos a livre escolha, né? Porque os espíritos são seres com livre-arbítrio. Então você não pode manipular os espíritos como você manipula um fenômeno da química ou da física, né? Kardec vai comparar o espiritismo à biologia, né? O zoólogo está lá, ele tem que esperar o fenômeno acontecer, né? Ele não vai lá e provoca o fenômeno. Então, se colocar na condição de observação, né? E é filosofia, sim, mas também não é uma filosofia igual, como o Michel falou, igual o kantismo, o platonismo, que a pessoa simplesmente refletiu, né? Se a gente for lá no capítulo 1 da Gênese, que virou uma obra à parte, tem um caráter da revelação espírita, Kardec vai falar, o espiritismo ele é uma revelação divina porque parte dos espíritos e ao mesmo tempo científica, porque cabe à elaboração dos homens, no caso Kardec, né? Então, foi ali Kardec elaborando, mas a partir do ensino dos espíritos, né? E a religião, como a gente já comentou, né? Não é uma religião no sentido usual do termo, né? Ele traz uma moral, mas a moral não necessariamente faz parte da religião, né? Kardec, como a gente costuma comentar, ele fala da religião no sentido filosófico da mesma forma que a religião no sentido filosófico da mesma forma que um partido político pode ser uma religião, né? É um grupo de pessoas com afinidades ali, né? No sentido de elo, de ligação, né? A gente vê que houve muita confusão desde a época de Kardec, depois também, na própria. Aqueles próprios que estavam próximo de Kardec, depois da morte dele. E no Brasil, então, a confusão aumentou para entender essa questão do caráter do espiritismo, a relação do espiritismo com a religião, a relação do espiritismo com a ciência. O mais interessante é que Kardec, e cada vez mais eu me convenço disso, e percebo em quem estuda também, vocês, como estudiosos, também acredito que pensem a mesma coisa. Quanto mais eu estudo Kardec, eu vejo como ele não deixa escapar nada. Ele foi